que eu vou pregar para você, Deus me deu ontem que eu vou ministrar. Mas hoje pela parte da manhã, Deus me deu uma frase, né? E eu queria passar para você essa frase que é um meio que pontapé de entrada do que eu vou pregar. Para Deus, escute só, foi hoje de manhã que Deus me deu essa frase de meio que introdutória, tá, da pregação. Para Deus, o importante não é como a situação está, mas é como você está enxergando a situação. Porque a gente pensa que a situação que nós estamos vivendo, a situação difícil, complicada, ruim, assim por diante, a gente pensa que aquilo ali é um fator predeterminante, mas para Deus não é. Para Deus é como você está enxergando aquilo. E eu queria pregar para você hoje, porque as situações, elas podem ser difíceis, complicadas, mas o que vai mudar totalmente a tua história, a tua jornada, o teu destino, é como você está vendo. Fala para mim em voz alta junto comigo: para Deus isso é importante. Então o que é importante? É como a situação está ou é como você está vendo ela? E exato, como você vê. Isso está lá em Jeremias 1:11, só para nós começarmos. Jeremias capítulo 1, versículo 11. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, escuta só como é importante isso aqui, ó. O que é que vês, Jeremias? Vou ler de novo para você. Eu vou ler de novo. O que é que vê, Jeremias? Numa outra tradução diz assim, ó, como é que você observa? Como que você está enxergando isso? Até só abrir um parênteses antes de eu continuar aqui, mas Ezequiel 37, mais ou menos isso acontece também quando o Ezequiel está no vale dos ossos secos. Deus faz uma pergunta semelhante para o Ezequiel, você lembra? Ezequiel 37, acho que é o versículo 2, se eu não me engano, né? Filho do homem, poderão viver esses ossos? Então Deus está perguntando qual que é o prisma dele, como é que ele está enxergando, como é que ele está olhando. Mas volta lá para Jeremias, né? Então Deus, ele diz assim para Jeremias, o que é que vê, Jeremias? Como é que você está enxergando? Como é que você observa isso? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Isso aqui é uma visão que ele teve naquela época, mas o importante vem agora, ó. Escuta essa. E disse-me o Senhor, leia para mim só o comecinho aí. Aqui que está o segredo. Nós enxergarmos o que Deus quer que a gente enxergue. Nós venhamos enxergar corretamente, porque ele falou essa frase, ó, viste bem, e aí ele fala uma coisa que é muito forte, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então quando que a palavra de Deus ela vai se confirmar, vai se concretizar na minha vida e na sua vida? Quando nós enxergarmos bem, mas a gente enxerga muito mal. Se você vai conversar com certas pessoas, as pessoas não têm uma visão correta das coisas. E você vai notar que a maior luta que Deus tem com a gente não é curar, mas é fazer você se enxergar curado. Caramba, forte isso, hein? A maior luta que Deus tem com a gente não é prosperar a gente, mas é fazer com que você se enxergue próspero. Então é por isso que você vai notar, por exemplo, em Gênesis capítulo 15, vamos dar o pontapé inicial agora, né, da pregação. Isso aqui foi só uma introdução, porque Deus, ele quer que você enxergue bem. Deus, ele quer que você enxergue corretamente. Isso aqui, sexta-feira, eu dei um toque nessa passagem de Gênesis capítulo 15, o versículo 1. Diz assim a Bíblia: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão dizendo em visão, né? Você vê? Diga assim, Deus vem em visão. Deus quer que você enxergue bem. E ele disse assim, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, o que o Senhor tem para me dar? Pois eu ando sem filhos, o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer, que era um rapaz lá de Damasco, né? Lá o Eliezer. E ele disse mais, eis que o Senhor não tem me dado semente, e um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então até nesse momento, até nesse exato momento, o Abraão, pessoal, como que ele estava enxergando? Ele estava se enxergando uma pessoa com bastante filhos, uma pessoa abençoada, ou ele estava se enxergando um cara que ele e a esposa dele eram estéreis? Totalmente estéril. Tanto é que você vê, ele já está providenciando aqui um herdeiro. E aí a Bíblia Sagrada fala exatamente o seguinte agora. Olha que forte isso aqui, esse texto. Isso aqui é uma coisa muito forte. Versículo 4 diz, e veio a palavra do Senhor dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado será o teu herdeiro. E agora vem o que eu estou pregando hoje. E o levou para fora. Agora você diga comigo, e disse assim, fala, olha. Então o que Deus está tentando mudar no Abraão?
a visão, os olhos. Deus está dizendo assim, ó, olha agora, isso aqui é forte, para os céus. A gente está olhando muito para Sara, a gente está olhando muito para a tenda, a gente está olhando muito para a situação. E quando você olha muito para a situação, para a circunstância, você olha muito para aquilo ali, você não consegue receber a bênção. E Deus está dizendo assim, ó, eu quero que você olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar, e assim será a tua semente. E foi isso que o Abraão fez, porque quando você abre a sua Bíblia Sagrada no Romanos 4, versículo 19, ali está bem claro, ou bem clássico, vamos dizer, que o Abraão conseguiu fazer isso. Quando o Abraão recebeu essa palavra, ele deu uma falhadinha ainda, mas depois ele voltou a calibrar a visão dele, e a Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé. E olha que bonito, pessoal, não olhou, porque atentar é olhar, né? Não olhou, não atentou mais para o próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, escuta, ó, e nem tão pouco ele ficou olhando para o amortecimento do ventre de Sara. Olha que bonito agora, pessoal, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Próximo versículo, estando certíssimo que aquele que tinha prometido também era poderoso para fazer. E o Isaac nasceu. Fale para mim por que o Isaac nasceu. Porque Deus conseguiu mudar a visão do Abraão. Se Deus não muda a visão do Abraão, ele ia fazer o Eliezer o herdeiro dele. Então Deus, ele teve uma luta para mudar a visão do Abraão, como o Abraão estava enxergando as coisas. Então a luta de Deus comigo, com você, é essa, não é a situação, porque para Deus mudar a situação é fácil, só que ele quer que você enxergue dessa maneira. Ele quer que você enxergue da maneira que ele enxerga. Eu até coloquei no meu estudo, né? No meu estudo aqui, os nossos olhos nos levam sempre para a lógica, mas quando a palavra vem, ela leva os nossos olhos para nós enxergarmos milagres. Se você for abrir em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 12. Amém, pessoal? Então o pastor Mike sempre vai tentar aqui na igreja trocar a visão, trocar a forma de você enxergar, a forma de você olhar para a situação, né? Ah, Deus nosso, disse o Josafá, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e nós também não sabemos o que faremos. Mas agora vem a parte forte, hein? Porém os nossos olhos, oh glória a Deus, os nossos olhos estão postos em ti. Você lembra o que Deus falou para Abraão? Abraão, olha para os céus. Você viu agora aqui, está escrito na Bíblia Sagrada, está escrito que o Josafá estava passando uma situação terrível, não tinha força para aquela multidão que estava vindo contra ele, ele também não sabia o que faria, mas ele falou, uma coisa eu tenho certeza, os meus olhos estão postos no Senhor. Eu não vou ficar olhando para a circunstância, eu não vou ficar olhando para a situação, eu vou ficar olhando para o Senhor, porque eu sei que olhando para o Senhor, como é que diz o Salmo 121, versículo 1, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E quando a Bíblia diz eleva os meus olhos para os montes, é exatamente isso que Josafá está fazendo. O Josafá está colocando a visão dele, a ótica dele nas coisas de Deus. Pastor, e qual o resultado que deu lá em 2 Crônicas 20, versículo 12? O resultado está no versículo 22, que fala assim a Bíblia Sagrada: e ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe, das montanhas de Seir, que vieram contra Judá. E o que aconteceu? Foram desbaratados. Mas por que foram desbaratados? Porque o Josafá estava olhando corretamente, o Josafá estava enxergando como Deus queria que ele enxergasse. E esse aqui é o grande X da questão. Agora olha só que coisa interessante, quando eu não consigo olhar para outra coisa a não ser o meu problema, a minha situação, eu sou derrotado. Números capítulo 13, versículo 33. Números 13 e 33 diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E isso aqui é um ponto de vista, isso aqui é uma ótica, porque eles falam assim, ó, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então você vê que eles se enxergavam como se fossem gafanhotos naquela batalha. E hoje a pergunta que Deus está fazendo para você é essa: para mim não é importante como está a situação, para mim mais importante é como você está se enxergando. Como que você se enxerga? Se hoje você
fechar os teus olhos, como é que você se imagina? Como é que você está enxergando o que está te acontecendo? Porque você percebe que aqui, quando eles fechavam os olhos, eles se enxergavam sendo esmagados, eles se enxergavam como se fossem gafanhotos, e de fato todos eles foram esmagados pelo deserto. E olha que eles nem foram, o povo de Israel nem foi destruído por causa que eles entraram em combate. Eles não entraram em combate com o inimigo. A destruição deles, ela veio dessa falta de visão deles, uma visão totalmente errada. Se você for abrir, esse eu não achei com você, eu não preparei para você, mas em Josué 14, se eu não me engano, Josué 14, não, desculpa, Números 14, deixa eu ver se é Números 14 aqui, Números 14 diz assim agora, o 6, e Josué filho de Num, e Caleb filho de Jefoné, dos que espiavam a terra, rasgaram as vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio a qual nós passamos a espiar é terra muito boa, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos dará a terra que mana leite e mel. Agora escuta isso aqui agora, 9, então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto eles são o nosso pão. A gente vai esmagar eles, a gente vai comer eles, a gente vai triturar eles, a gente vai destruir eles. Mas só quem estava se enxergando dessa maneira era Josué, e os outros não, os outros acabaram morrendo. Então isso aqui é muito interessante, a gente começar a parar e pensar assim, como é que eu estou me enxergando? Como é que eu estou enxergando essa situação? No meu caso agora nós vamos ter esse grande evento, como é que eu já estou enxergando o evento? Como é que eu estou enxergando a minha vida? Como é que você está enxergando a sua vida? Olha só o que diz em Provérbios 23, versículo 7, mais forte ainda, porque como imaginou, a imagem que você tem de você, porque como imaginou na sua alma, nos teus, aqui alma é pensamento, tá? Como você imaginou nos teus pensamentos, grita comigo em voz alta, assim é. Exatamente, vai ser, eu até coloquei, né? Vai ser exatamente como você se enxerga, a forma que você se enxerga. Então tem gente que tem dificuldade, a pessoa se enxerga derrotada, fracassada. Você vê que tem muita gente que tem visão assim de pobre, visão de doença, visão de miséria, visão, sabe, de dificuldade, de problema. E o diabo fica tentando colocar esse tipo de visão sobre a gente mesmo. Mas a palavra de Deus sempre vai começar a colocar no seu coração a visão correta, porque o diabo sabe disso. O Satanás sabe que se você se enxergar errado, como diz aqui, como imaginou a sua alma, assim é. Ele conhece outro texto também que está lá em Mateus 6, versículo 22. Vamos lá, pessoal, Mateus 6, 22. Mateus capítulo 6, versículo 22 fala: a candeia do corpo, o que são, pessoal? O que é o que ilumina o corpo? Exatamente, os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Escuta essa: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Agora você vai entender que não são os olhos da carne, não são os olhos físicos, os olhos naturais. Vou te mostrar o que são esses olhos aqui. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Essa parte luz aqui é a forma que você se enxerga, a iluminação que você tem de você, o entendimento que você tem de você, a compreensão que você tem de você. Vou te comentar uma coisa rápida aqui para você entender bem o que eu estou falando. Uma vez teve um rapaz lá em uma cidade que eu passei, acho que foi minha segunda ou terceira igreja. Segunda igreja, E aí o rapaz, ele estava fazendo a obra de Deus, e eu comecei a fazer assim, coisas assim, né? Atos de fé, coisa grande e tal. E sabe, eu me comportava assim que eu ia receber coisas grandes, vamos assim dizer, né? E um dia ele pegou no meu braço e disse assim: pastor, o senhor me perdoa, mas eu me vejo aqui nessa cidade, eu me vejo pregando aqui para 3, 4 pessoas, cuidando dessa congregação e tal, aquele coisa, e é assim que eu me vejo. E eu percebo que a forma que o senhor se comporta, o senhor se enxerga um líder, o senhor se enxerga pregando em televisão, o senhor se enxerga assim pregando em rádio, o senhor se enxerga fazendo grandes eventos. Não é a minha visão. E aí eu comecei a notar, eu falei: caramba, tipo assim, o meu ministério e o ministério dele é o ministério, só que ele não tem a visão de coisa grande. Ele se enxergava, ele mesmo disse: pastor, eu me enxergo aqui, é isso aqui, a minha visão é essa que eu tenho para mim. Eu não. Então eu quero te mostrar isso, que o que importa para Deus é como você está se enxergando, e não como a situação está. E até hoje eu vou dizer para você, aquilo que, como eu estou me enxergando, assim está acontecendo a cada dia que passa. A visão que Deus está me dando, ela está começando a ampliar, está começando a ficar cada vez
vez maior. Então você vai percebendo que é tudo um ponto de vista. Se os teus olhos forem bons, beleza. Agora, se os teus olhos forem maus, vai ser difícil, irmão. Porque Deus está querendo te abençoar, mas você não está se enxergando na mesma linha que Deus. O Moisés, pessoal, ele conseguiu tirar 3 milhões de pessoas do Egito, sabe por quê? Abre em Hebreus 11, versículo 27. Você vai entender por quê. Então toma cuidado, que tudo é uma questão de ponto de vista. É tudo a forma que você se enxerga. É questão de você ser mais visionário. É questão de você enxergar. Você tem que falar para Deus isso. Hoje eu vou fazer uma oração e até essa semana eu vou fazer um propósito aqui com a igreja. E isso não foi uma coisa pré-meditada. Eu não estou pregando isso aqui para fazer um propósito. Mas em cima dessa pregação Deus me inspirou para que você abra os olhos para uma coisa e feche para as outras. Porque de vez em quando os nossos olhos estão abertos para umas coisas que não tinham que estar aberto. E aquilo que era para estar aberto está fechado. Está tudo errado. Então você está se enxergando errado. E não vai dar muita diferença do que como você se enxerga, porque vai te acontecer. Olha que interessante, pela fé, então pela visão que Deus deu, diz que o Moisés deixou o Egito. Isso aqui é forte, ó. Não temendo a ira do rei. Agora você lê comigo, vamos lá? Porque ficou firme, o que diz aí? Como vendo invisível. Então, se você fosse conversar com Moisés, a situação como é que estava? Faraó e os egípcios batendo nas costas dos hebreus, e eles apanhando e tal. E o Moisés chegava lá e peitava o Faraó. Aí quando ele peitava o Faraó, não melhorava, piorava mais ainda. Eu até acredito nisso, sabia? Quanto mais você fuça no mundo espiritual, mais vai dando errado para depois ficar certo. Por que, pastor, que o senhor pensa assim? Eu penso assim porque a nossa vida espiritual está uma bagunça. E quando você começa a fuçar no mundo espiritual, primeiro fica bagunça para depois ficar tudo bonito. Quem já fez algum dia reforma em casa, levanta a mão. Não ficou bonito depois? Tá, e quando você começou a fuçar? Então, as pessoas começam a fuçar muito na vida espiritual delas. Elas começam a fuçar, elas querem melhorar, elas querem mudar de vida, elas querem ser abençoadas. E a pessoa vem no começo, uma confusão. Meu Deus, começa a acontecer isso na minha vida. Comecei aquele ano, meu Deus do céu. É isso. Quando Moisés começou a fuçar no mundo espiritual, ficou ruim. Diz que os hebreus começaram a apanhar cada vez mais. Mas se você conversasse com Moisés, ele já enxergava o povo liberto. Ele ficou firme, como que enxergando o invisível. O Moisés era um cara visionário. O Moisés era um cara que ele não ficava, dependendo do que estava acontecendo. O Moisés dependia de como ele enxergava a circunstância, de como ele enxergava a situação. Eu até coloquei aqui no estudo, que como é que o povo de Israel saiu do Egito? Não saiu andando? Saiu ou não saiu andando? Segundo os Coríntios 5, versículo 7. Segundo os Coríntios 5, 7, que diz: porque andamos por fé e não por vista. Então, se você é uma pessoa que você se detém naquilo que está diante dos teus olhos, você não anda. Você não anda. Você não sai da doença. Você não sai da crise. Você não sai da derrota. Porque para você andar, você tem que ser um visionário. Você precisa aprender a ser um visionário. Você tem que pedir para Deus: Deus, eu quero que o Senhor abra os meus olhos da fé. Eu quero que o Senhor abra os meus olhos espirituais, que eu possa estar enxergando além daquilo que eu estou vendo. Eu preciso mudar a minha visão. Diga amém, Jesus. Está conseguindo compreender o que eu estou falando aqui? Então a Bíblia Sagrada diz que o povo de Israel saiu do Egito andando. Por quê? Porque alguém viu isso. Alguém enxergou isso. Agora, a situação que estava instalada não era melhor, mas alguém estava com essa visão, e essa visão acabou se tornando realidade. E agora vem a parte forte, hein? Abre em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 em diante. Então, conforme eu enxergo, assim é. Se os meus olhos são bons, toda a minha vida terá luz. Se meus olhos são maus, quão grandes serão trevas a minha vida, o meu corpo, e não vai dar certo. De vez em quando a gente culpa tanta gente das coisas não estarem dando certo na nossa vida, E eu culpo a tua própria visão, a forma que você se enxerga. Tem gente que é extremamente pessimista. Eu até brinquei esses dias, mas eu brinquei com uma coisa que é real. Eu brinquei com uma coisa que é verdadeira. Teve um pastor que ligou para minha irmã: ô irmã, não estou te vendo mais na igreja. Eu estou meio ruim, não estou legal, não estou bem. Aí o pastor disse: eu vou orar pela senhora, e domingo a senhora, isso é uma quarta, ou segunda ou quarta-feira, sei lá, mas domingo a senhora já vai estar na igreja glorificando a Deus. Não, pastor, domingo eu vou estar ruim ainda. Eu estou falando para você uma coisa que é verdadeira, irmão. Tem gente que é exatamente desse jeito. Tem
gente que não consegue se enxergar bem, irmão. A pessoa tem um negócio com ela que ela não se enxerga bem. É aquela pessoa que ela não está legal, a cuca dela não está bem. É como diz em 3 de João no versículo 2, antes de eu entrar em Atos 3 aqui, né? Amado, eu desejo que você vá bem. Então a vontade de Deus, a vontade e o desejo de Deus é que você vá bem. E que você vá bem em todas as... E que você tenha saúde. Mas olha o que diz: assim como bem vai a tua alma, como está a tua cabeça, como você está se enxergando, como você tem a imagem de você mesmo. Então de vez em quando Deus quer que você vá bem, mas você não quer. Você não está se enxergando. Você não está se vendo desse jeito. Então você tem que deixar a palavra de Deus entrar no teu coração. Uma vez eu falei para uma pessoa assim: rapaz, tu é uma benção. Eu falei assim: eu não sou uma benção, eu sou uma maldição. Eu falei: caramba. Eu falei: rapaz, você tem que mudar esse teu ponto de vista. Você tem que começar a mudar essa tua ótica. É, pastor, mas o senhor está falando uma coisa que não é. Eu falei: mas pelo menos você tem que começar a se enxergar dessa maneira. Porque como você se imagina, assim é. Se os teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz. Você vai andar por fé e não por vista. É prisma, é uma forma de você se enxergar, é uma forma de você se reconhecer. Olha que forte agora, Atos 3, versículo 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. Então você vê, esses dois caras aqui, o Pedro e o João, eles eram apóstolos. Eles estavam vindo de Atos dos Apóstolos capítulo 2. Você sabe que Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 1 é o Pentecostes, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Daqui a pouco, lá, de repente, veio um som do céu, como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aí eles foram batizados com o Espírito Santo. Isso em Atos 2. Em Atos 3 eles estão subindo. E qual que é a visão do Pedro e João? A mesma de Jesus. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela tem a visão do diabo, do homem ou de Deus. Pronto. Aí eles estavam com essa visão, milagre, cura, maravilha. Eles estavam subindo no templo. E olha o choque de visão, irmão. Olha que choque de visão, irmão. É um choque muito grande. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, e o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa, para quê? Para pedir esmolas que ali entravam. Não sei se você notou o choque aqui. Qual que é o choque? Pedro e João fazem parte de um grupo de pessoas que são batizados com o Espírito Santo e querem realizar milagres e querem fazer com que o evangelho seja divulgado. E eles estão indo para dentro do templo para orar. Agora esse coxo, coitado, ele andava junto com o pessoal que não acreditava em milagre, não tinha o Espírito Santo e que pensava que ele nunca ia ficar curado. Em vez de levar o rapaz para orar, colocava na porta do templo a pedir esmola. E eu te pergunto, com quem que você está andando, irmão? Você está andando junto com o pessoal cheio de Espírito Santo, que está querendo as coisas de Deus, que está querendo crescer? Ou você está andando junto com os boca aberta, que só pensam que a tua vida nunca vai mudar? Porque para mim o pior de tudo desse coxo, sabe o que é, pessoal? Não é a questão do pé dele. Porque eu te falei agora há pouco, hoje eu comecei a pregação falando. Porque para Deus o importante não é como está, mas é como você está se vendo. Então para mim o pior desse coxo, sabe o que foi? Não é os pés, mas deformar a visão dele. Porque um cara que é colocado todos os dias à porta do templo para pedir esmola, a cabeça dele é uma cabeça de milagre? A cabeça dele, ele se imagina curado, saltando, pulando? Não, você vai ver que ele não se imagina desse jeito. E aí a Bíblia diz assim que foi um choque. Pedro e João com outra visão, e o coxo ali andando junto com o pessoal que colocavam ele ali. Coitado, né? Por isso que a gente tem que aprender a caminhar espiritualmente. Porque quando você não aprende a caminhar espiritualmente, alguém te carrega. Porque esse cara não podia caminhar, você concorda? Então carregavam ele. Toda vez que eu não consigo caminhar, alguém vai me carregar. E se você começa a caminhar junto com uma pessoa que tem uma visão fraca, tosca, torta, o que vai acontecer? E a Bíblia diz no versículo 3, né? E vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Não pediu oração, não pediu para ser batizado com o Espírito Santo, não pediu para entrar no templo. Ele não pediu nada disso. Ele pediu esmola, que era a visão dele. A visão dele era essa: no final do dia vão passar aqui e vão me levar para casa de novo com um dinheirinho, porque a minha vida vai continuar sempre essa é a visão dele. Mas a Bíblia diz assim, ó: e Pedro com João fitando os olhos nele, o que ele disse? O que ele disse? Mão, parece Deus falando com Abraão: olha para os céus. O que Pedro e João falou? Olha para nós. Fala para mim, tem carta na Bíblia Sagrada de Pedro?
Tem carta ou não tem? Tem o Evangelho de João ou não tem? Então, irmão, para de olhar para a situação, comece a olhar para o Evangelho, irmão. Você tem que aprender a olhar para o Evangelho, você tem que aprender a olhar para a Bíblia. Olha para nós, olha para nós, olha para o Evangelho, olha para a palavra, olha para o Espírito Santo, olha para o Evangelho. E aí a Bíblia diz assim, ó, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Diga aleluia. Já começou a mudar a visão. Já começou a olhar agora para o Evangelho. E aí a Bíblia diz agora aqui no próximo versículo, e disse Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta aí. Meu Deus, o Evangelho tem isso para mim e para você. O Evangelho tem coisas sobrenaturais. O Evangelho tem mudança. O Evangelho vai fazer você andar coisas que você nunca andou. Vida sentimental não andou, vai andar. Não andava a vida financeira, vai andar. Não andava, sei lá qual for a situação, ela vai andar. E a Bíblia diz, em nome de Jesus te levanta e anda. Só que isso aqui é forte, ó. Ele não levantou, coitado. Ele estava tão torto, ele estava tão torto espiritualmente, ele não se enxergava que ele não conseguiu levantar. Mas isso é forte demais. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. A Bíblia diz que ele entrou no templo agora, acho que vai dizer, né? E saltando ele pôs-se em pé, andou, e agora diz assim, ó, entrou no templo com eles. Entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ou seja, a visão do Evangelho, ela engoliu a visão do pessimismo. É isso que eu luto, irmão, para que a visão do que eu estou pregando, ela venha engolir essa visão fraca que você tem, essa visão torta que você tem de você mesmo, que você nunca vai andar, que a tua vida não vai dar certo. Tomara, meu irmão, que essa pregação que eu estou fazendo hoje levante você e faça você entrar. Chega de ficar na porta, está na hora da gente entrar, irmão. Chega de ficar na porta pedindo esmola. Chega de ser fracassado, derrotado. Está na hora de a gente entrar e tomar posse da bênção que Deus tem pra gente. Mas é uma questão de ponto de vista. Se não tivesse chegado ali Pedro e João, você pode ter certeza, esse cara ia morrer coxo. Esse cara ia morrer daquele jeito. Por quê? Porque ele andava junto com um pessoal que era uma visão fraca, uma visão tosca, uma visão errada. Diga misericórdia. Você tem que tomar cuidado com quem você anda. Vai fazendo a tua cabeça, vai fazendo você se enxergar daquele jeito. Quem já notou, eu acho que todo mundo aqui já notou, que conforme o pastor que assume a igreja, é de um jeito a igreja. Quem já notou? Então isso é um ponto de quê? É um ponto de vista, é a forma de você encarar, é a forma de você ver. Tem pastor que eu já falei para você, vou repetir, teve uma igreja que eu cheguei, e um dia eu cheguei e o pastor disse assim, ó, ô pastor, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu disse, opa, glória a Deus, você sabe quanto é que é o aluguel aqui? Eu falei, não sei. Então o aluguel aqui é 54 mil reais. Falou bem assim pra mim, eu falei, tá, e daí? Não, mas o senhor não tá entendendo, 54 mil reais, porque aqui é um cemitério de pastor, porque aqui não sei o que. Eu falei, ih, rapaz, pode parar, você não me conhece não, irmão. Pra mim não interessa o que está acontecendo, o que interessa é a minha visão nessa situação. O que interessa é como eu estou enxergando a circunstância. Não, porque não sei o que, papapá. Eu falei, ih, tá amarrado, pensei que quem ia me receber era Jesus, foi o diabo que me recebeu? Eu repreendi na cara, lembra até hoje, não passou assim careca, eu repreendi na cara, tá amarrado. Vou parar com esse negócio. Irmão, eu vou te falar, meu Deus, nem sei se eu falo isso. Primeira semana já pagava o aluguel. Deus começou a abençoar o povo financeiramente, que só 2, 3 irmãos já pagavam aluguel da igreja. Deus começou, ele ficava assim, ele entrava na igreja, pastor, não sei o que está acontecendo nessa igreja. Eu falei, visão, irmão, se fosse por você, tinha fechado ela. Se fosse pelos teus olhos, essa igreja está derrotada, fracassada. É uma forma de você enxergar, irmão. É a forma de você ver o negócio. É a forma que você encara. Você vai perceber que são situações iguais, mas visões totalmente diferentes. Tem gente que tem uma visão totalmente diferente das demais. Olha só que coisa interessante, a comunhão que eu tenho com Deus, ela faz com que eu enxergue o que os outros não enxergam. Você quer ver um exemplo? Abre em 2 Reis capítulo 6. Está conseguindo acompanhar o que eu estou falando aqui? Quem está conseguindo entender o negócio? Alguém vai olhar e vai dizer assim, ah, não tem jeito. Outra pessoa vai dizer, isso é fácil. Tem pessoa que você vai falar com a pessoa diz, ah, isso aí é impossível. Uma vez eu escutei uma pessoa falando que a palavra impossível foi cunhada por alguém que desistiu.
Legal, né? A palavra impossível, ela foi escrita por alguém que um dia desistiu. Não existe impossibilidade, porque para Deus nada é impossível. E o dia que você aprender a viver assim, você vai ver que benção que vai ser. Dá um glória a Deus aí. Agora escuta isso aqui agora, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 14. A Bíblia diz que a cidade estava cercada. Então o rei da Síria, ele enviou para Dotã, ele enviou cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. A cidade está totalmente cercada, então não tinha como escapar. E outra, não era muita gente que tinha nessa cidade não. Você vai perceber agora que, né, ele enviou lá e está cercada a cidade, e lá está o Eliseu e está o obreiro dele. E olha o que aconteceu, pessoal. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço disse: ai, meu senhor, o que faremos? Então na hora que ele olhou aquilo, ele disse: não tem o que? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, e agora? Como é que vai ser? Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, foi diagnosticado tal doença no meu corpo, ela estava meio chorosa. Eu disse: oh, glória a Deus, irmã, aleluia. Eu disse: você está maluco, pastor? Eu estou falando da doença, olha aqui, pastor, ó, foi diagnosticado aqui, está aqui a doença. Como assim, glória a Deus, aleluia, pastor? Glória a Deus, seu testemunho vai ser tremendo, o senhor vai fazer a novela da vida real. Ela olhou e disse assim: ó, eu nunca olhei para esse ângulo. Ela estava olhando pelo ângulo da morte. Irmão, quando surge uma situação difícil, já pensa no grande testemunho que você vai dar. Já começa a enxergar coisas grandes acontecendo com você. Não fica olhando para a situação: ai, o que faremos? Glória a Deus, irmão. Quem crê que Deus existe aqui, levanta a mão. Então sai da visão pessimista e passa para a visão da fé. Aí ele disse: ai, meu Senhor, o que faremos? Vamos morrer agora e está cercado e tal. E aí a Bíblia diz assim, ó, e ele disse: não temas. Isso aqui é aquela pessoa que tem comunhão com Deus, irmão. Uma pessoa que tem comunhão com Deus, sempre diante de uma pessoa medrosa, ela vai dizer: calma, de boa, calma, não é assim. Não acabou nada, não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Eu imagino a cara desse rapaz, mais ou menos assim, ó. Eu não estou entendendo nada, cadê esses caras? Porque Moisés também ficou firme como que vendo o invisível. Isso aqui, pessoal, é uma questão de ponto de vista, é uma questão de ótica. Ele disse: mais são os que estão conosco do que estão com eles. E aí a Bíblia Sagrada diz assim, ó, e orou Eliseu. E isso aqui eu vou fazer um propósito, quarta e sexta. Isso aqui foi uma coisa que Deus me inspirou a fazer. Repito, não preguei isso para fazer propósito. Eu não estou pregando isso aqui para fazer um propósito, não. Isso aqui foi uma inspiração que Deus me deu. Porque a oração, eu até coloquei escrito quando eu li isso aqui, ó, a oração domina a visão. Eu posso orar para abrir e para fechar. O que o senhor falou? Vamos lá. E orou Eliseu e disse: Senhor, eu peço-te que o Senhor abra os olhos para que ele veja. Mas não é os olhos naturais, os olhos espirituais. E o Senhor abriu. Então a oração de uma pessoa de Deus pode abrir olhos ou não pode? Pode. E abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então assim como Eliseu estava se enxergando, assim de fato e de verdade se tornou. E ele conseguiu passar a visão que ele tinha para o rapaz. Mas não é só abrir os olhos, porque abriu os olhos ele enxergou. Aí a Bíblia diz que os inimigos vieram descendo. E ele viu lá o obreiro, né, cavalos e carros de fogo, né? E como desceram a ele, Eliseu orou e disse: Senhor, fere e peço essa gente de cegueira. Em outras palavras, eu pedi para o rapaz para que abra os olhos, e eu pedi para os outros que feche. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Quarta-feira eu vou orar para abrir, sexta-feira eu vou orar para fechar. Agora nessa quarta eu vou fazer uma unção nos olhos de todo mundo, e eu vou pedir para abrir aquilo que você não está enxergando. E sexta-feira eu vou fazer uma oração e eu vou ungir todo mundo para que o diabo fique cegado e não enxergue você. Então eu vou fazer uma oração para abrir, para você enxergar o sobrenatural, e para fechar o do inimigo sobre a sua vida.
Porque a Bíblia diz que a oração faz abrir os olhos e a oração faz abrir e fechar, caramba. Pô, Eliseu fez uma oração dessa. Ah, pastor, isso aqui é uma coisa tipo Steven Spielberg, isso aqui é uma coisa de final. Isso aqui é bíblico. E tudo que está na Bíblia Sagrada eu acredito. E eu vou fazer uma oração. Quem acredita que na Bíblia também? Quarta-feira vai abrir, sexta-feira vai fechar. Eu vou fazer esses 2 propósitos em nome de Jesus. Mas daí continua, depois eu falo dos propósitos, né? Aí diz assim agora o próximo versículo. Então Eliseu lhes disse, porque o pessoal chegou até ele, o inimigo, né? E ele disse, não é esse o caminho, nem é esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei, e ao homem que buscais. E guiou até Samaria. E aí você já sabe. E sucedeu que chegando a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, o que ele pediu de novo? Abre estes olhos para que eles vejam. E o Senhor abriu os olhos para que eles vissem. E eis que estavam no meio de Samaria. Não tinha como fugir. Então eu sempre digo isso. O profeta ali sempre se enxergou cercando. E o rapazinho lá sempre se enxergou cercado. Aquilo que o Eliseu enxergou aconteceu. Ele se enxergava cercando o inimigo. E o que acabou acontecendo? Cercou, porque o inimigo ficou dentro de Samaria cercado. E é isso que eu quero, irmão. Eu quero que você se enxergue abençoado. Eu quero que você enxergue a situação diferente dos demais. Você lembra quando Davi foi para a batalha com Golias? Quem lembra? Todo mundo enxergava, ai o Golias, ai o Golias. Você sabe o que Davi via? Ai, eu vou casar com a filha do rei, eu vou casar com a filha do rei, a minha família vai ser isenta de impostos, eu vou ser o mais rico e tal. Então você vê, o Davi se enxergava rico e casado. Todo mundo se enxergava morrendo pelo Golias. E eu pergunto, o Davi, ele se casou com a filha do rei ou não casou? Casou. Ficou rico ou não ficou? Se tornou rei ou não se tornou? Tá, mas por causa do problema ou por causa da visão? A visão, irmão, tô te falando, isso é mais forte do que a gente. Uma visão que Deus dá para uma pessoa, ela é mais forte do que qualquer circunstância. O evangelho lá no Templo Formosa, o evangelho estava tão forte dentro do Pedro e João, que eles não aceitaram o cara ficar sentado lá com o pé coxo. A visão deles levantou o cara. Fala comigo, visão levanta. Isso, a visão tira a pessoa da porta e faz ela entrar dentro do templo saltando e andando. A visão faz você viver o que você nunca viveu. Mas é visão, irmão. Tem pessoa que não é visionária. A pessoa continua se enxergando numa casinha, com um carrinho, com uma vidinha, com um ministériozinho. Não, sério, irmão. Tem gente que é assim desse jeito, está repreendido em nome de Jesus. Quarta-feira vai abrir, sexta-feira vai fechar. Quarta-feira vai abrir para as coisas de Deus. Sexta-feira eu vou fechar a visão do Satanás. Ele não vai conseguir reconhecer a gente. Vai ser a semana da visão em nome de Jesus. E isso está queimando no meu coração, irmão. Eu quero ver você enxergando coisas maiores. Eu quero ver você vislumbrando coisas maiores na sua vida. E agora o Salmo 25, versículo 15. Estou quase acabando, já preguei demais. Deu para entender a mensagem, não? Amém. Os meus olhos estão continuamente em quem? No Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Você quer sair dessa? Para de ficar olhando para a rede, olha para Deus. Porque se os teus olhos ficarem continuamente no Senhor, Ele tira os teus pés da rede. O nosso problema é que a gente fica olhando para a rede. A gente fica olhando para aquilo que o diabo está fazendo na nossa vida. Tem pessoa que vive com a cabeça em cima do exame. Tem pessoa que vive com a cabeça, sabe, pegando a foto, olhando para o marido. Tem gente que fica fuçando a foto do esposo que está traindo na internet. Para de olhar para a rede. Começa a olhar para o Senhor, que Ele vai tirar você dessa. Você tem que começar a colocar os teus olhos em Deus. Eu falei agora há pouco, ergui os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem de quem? Do Senhor que fez o céu e a terra. Até o versículo 3 aí, ó. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que guarda Israel, aquele que te guarda não tosquenejará. Deus não fica, irmão, Deus não dorme, irmão. Fica olhando para Ele que Ele vai te ajudar. Agora você fica olhando só para a rede, você fica olhando só para a situação que te amarra. Você tem que parar com isso. O último versículo agora, Provérbios 4, versículo 21. Glória a Deus. Tá rapidinho hoje, né, pastor? Hoje eu tô com essa semana eu quero pregar muita fé. Eu quero pregar fé para você atingir um nível de visão para que você possa sair dessa situação. Diga, quarta abre, sexta fecha. Quem crê na oração do Eliseu? Se prepara. Não, não acredito, pastor. Não tem problema. Eu vou estar fazendo minha parte. Eu vou orar. E vai ter muita gente enxergando coisas maiores.
Não, pastor, o senhor tem que entender, eu sou muito pé no chão, eu sou pé na Bíblia. Não, porque tem gente, eu sou muito pé no chão, pastor, eu sou muito lógico, eu sou muito calculista e tal. Parabéns para você, mas as coisas de Deus não vão te acontecer. As coisas de Deus vão te acontecer quando você tomar posições em cima daquilo que ninguém está vendo. Foi o que Deus falou contigo. Aí funciona, o negócio dá certo. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada: não as deixes, está falando da Bíblia, tá? Não as deixes apartar dos teus olhos, guarda no meio do teu coração. Por quê? Porque são vida para aqueles que acham e saúde para todo o seu corpo. 23 todo mundo conhece. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as saídas da vida. Olha o que eu escrevi nesse texto aqui, porque o versículo 23 ele começa no 22, no 21. Ele está querendo dizer sobre você colocar os teus olhos na palavra de Deus. E eu até coloquei: conforme o que você enxerga é o que entra no teu coração e é o que vai sair de você. Conseguiu entender isso aqui? A Bíblia está falando sobre olhos no versículo 21. Está falando você ficar olhando para algum lugar, e para aquele lugar que você mais olha vai pular para dentro de você, e o que pular para dentro de você vai sair. Eu vou ler de novo, não sei se você entendeu, ó. Vamos lá, versículo 21. Não os deixes apartar dos teus. Então fica ali olhando para a palavra, lendo Bíblia, meditando na palavra, porque isso você vai guardar no meio do teu coração. Como é que o pessoal fala lá fora que os olhos não veem? Exatamente isso que está escrito aqui nesse texto. O que você lê e o que você vê, você vai sentir. É o que vai entrar dentro de você. O que você vê, entra para dentro de você. E ele diz assim, ó: não a deixes apartar os teus olhos, guarda o meu coração. Então aquilo que você mais está olhando vai entrar para dentro de ti. E ele diz, né? São vida para aqueles que lá acham, a palavra entra no coração. Saúde para o corpo, glória a Deus. Lê a Bíblia Sagrada que você fica curado. Irmão, se você começar a botar os teus olhos todo dia na palavra, você fica curado. É saúde para o corpo, está escrito ali, ó. E agora o 23, ó: porque sobretudo você deve guardar, cuida do teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas. Então vamos lá, o que vai te acontecer vai sair da onde? Do teu coração. Mas o que está dentro do teu coração? Aquilo que você mais vê, aquilo que você coloca os teus olhos. Onde você coloca os teus olhos, pula para dentro de você, e o que pula para dentro de você vai se tornar realidade na sua vida. E eu te provo isso. Eu provo isso. Se você começar a assistir todos os dias, você começar a assistir e colocar dentro de você, sabe? Pessoa comendo e fazendo doce, e fazendo churros, e fazendo brigadeiro, e fazendo não sei o que. Fala pra mim que vai dar vontade de você. De quê? De comer, e você vai comer. Não tô brincando, falando sério. Você vai se empanturrar de doce. Nossa, olha esse doce, amor. Olha esse doce. Ai, amor, olha esse doce. Olha esse doce. Irmão, você vai virar um balão. Agora, se você começar a assistir pessoas fazendo exercício, se você, seja qual for o tipo de exercício, começar a colocar isso nos seus olhos, vai entrar para dentro de você, e a tua visão vai se tornar isso. Você quer que eu te prove isso? O meu filho tem um joguinho de celular que ele gosta. Ele gosta de jogar lá. Não é nada assim de diabólico, nem satânico, nem nada. Mas ele joga bastante isso. Ele tem tempo pré-determinado. Ele tem tipo assim, ó, tantos minutos por dia, e final de semana ele tem um pouquinho mais. Mas ele gosta de jogar esse negócio. Fala pra mim só do que ele fala. Desse joguinho. Quando ele acorda de manhã, ele já... Ai, mãe, hoje eu tenho que jogar não sei o quê. Porque o que mais ele vê, entra pra dentro do coração, e é o que ele vê. Ele vai assistir alguma coisa no YouTube ou qualquer coisa, ele procura saber como é que faz os golpezinhos lá do joguinho. A tua visão, ela vai vir daquilo que você mais assiste, mais você coloca dentro de você. Por isso que tem que tomar cuidado com o TikTok. Você tem que tomar cuidado com o Reels. Você tem que tomar cuidado com o WhatsApp, porque essas porcariadas do inferno, tudo vai mudar a tua visão. E quando começa a mudar a tua visão, você começa a enxergar por outro prisma, e a forma que você começa a enxergar é o que vai te acontecer. Então a partir de hoje você toma muito cuidado, porque vai te acontecer o que está dentro de você. Mas o que está dentro de você? Aquilo que você mais olhar, aquilo que você mais assistir, vai mudar totalmente a tua visão.
Você sabe que antes de eu me converter, sabe qual era a minha visão? Que eu tinha que pedir para Deus a cura. Eu fazia várias rezas: Pai nosso, sai no céu, Santo Antônio do Senhor, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor me cura. Não, eu tinha que pegar uma bolinha. Uma vez eu lembro até hoje que tinha um cara na televisão que quando eu estava doente, ele ficava assim com umas bolinhas segurando assim, ó: Jesus, me cura. Aí ele fazia outra careta assim na televisão: Jesus, me cura. Aí ele pegava outra bolinha: Jesus, me cura. Aí ele fazia uma cara mais triste: Jesus, me cura. Jesus, me cura. E ele fazia várias vezes esse negócio, várias, Jesus, me cura, Jesus, me cura, Jesus, me cura. E ele falava várias, mas não sei quantas vezes, fazia 30, 40, 60, 100 vezes. Ele fazia aquele negócio, ele ficava pegando umas bolinhas e fazendo assim: Jesus, me cura, Jesus, me cura. Aí tá, e eu sempre fiz isso. Aí um dia eu comecei a escutar pregação e comecei a ler a Bíblia. Aí eu entendi que eu não tenho que pedir a cura, eu tenho que mandar a doença embora. Porque pelas feridas de Jesus, lá na cruz do Calvário, eu já fui curado. Alguma coisa mudou na minha visão. Eu disse: caramba! Aí sabe o que eu entendi? Que toda vez que ele dizia assim na reza dele lá, né? Jesus me cura, Jesus dizia assim: ó, já te curei. Jesus me cura, já está curado. Jesus me cura, já te curei há 2000 anos. Já paguei o preço, já curei, já está curado, já curei. Mas é uma questão de visão, é um tipo de ótica, é como você enxerga a coisa. Então eu descobri que quando o diabo me ataca com uma enfermidade, eu não sou um doente que quero ficar curado. Eu sou uma pessoa saudável, porque na Bíblia diz que eu já sou sarado. Eu sou uma pessoa saudável, a qual o diabo está tentando colocar uma doença, mas eu não aceito ela. Eu luto contra a enfermidade porque eu sou saudável. Eu sou uma pessoa sadia porque pelas feridas de Jesus eu já fui. Então você nunca vai ficar curado, você já é curado pelas feridas de Jesus. E quando você começa a combater assim, você cura. Você cura porque você está olhando corretamente. Então, para Deus, mais importante de como a situação está, grita em voz alta comigo: é como eu me vejo. Exato, porque para Deus, como você se vê, assim é. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deu para entender o recado, não? Mas cuidado aí, irmão. Vigia, porque a visão que você tem de você, ela é muito mais forte do que qualquer circunstância. Muito mais forte. Uma vez eu fui fazer uma oração num hospital, era um hospital católico, lembra até hoje. Mas nem independente de ser hospital católico, enfim, mas tinha uma pessoa lá que era da igreja que pediu oração para uma mãe, a mãe, a avó dele, sei lá, enfim. E eu fui lá, e ela estava muito ruim, muito ruim. E eu fui nesse hospital, era uma época assim, eu tinha um pouco mais tempo de fazer visita. Daqui a pouco você vai crescendo um pouco mais assim no evangelho, você tem que ter bastante auxiliar. Você tem que ter pessoa que te ajude, senão você não consegue abraçar o mundo, né? Até o próprio Senhor Jesus, ele separou 12, depois dos 12 ele separou 70. E ele mandou eles irem onde ele não conseguiria ir. Ele fisicamente. Então ele não foi para cá, outro foi para lá. Então eu fui fazer a visita para essa mulher, que era mãe ou tia, enfim, de um membro da igreja. Fui lá. Aí cheguei lá, fiz oração por ela, e do lado assim tinha uma senhora, irmão. Eu acho que não sei se ela tinha 40 quilos. Uma senhora assim, até alta, mas ela seca. Você tava vendo assim que o demônio tava definhando o corpo dela. O diabo tava destruindo o corpo dela. O demônio tava comendo o corpo dela. E aí eu cheguei e disse assim, né? Tudo bem, eu sou o pregador do evangelho. Eu fiz uma oração pra senhora. Você aceita que eu faça uma oração em nome de Jesus para ela ficar boa? Te arranca do quarto agora, pastor. Falei: não, tranquilo. Agora. Falei: não, beleza, eu tô saindo agora. Ele passou na frente, abriu a porta do quarto do hospital e gritou assim: ô pessoal, vem tirar esse pastor daqui de dentro agora. Eu falei: não, beleza, tô saindo agora. Peguei e saí. Resultado, aquela senhora que eu fui orar, que era a mãe do irmão lá, a tia, não sei, enfim, saiu, ficou completamente curada, e a outra senhorinha morreu. Mas é a visão dele, a visão do cara. Eu não pedi para dar um soco nela, nem para dar um tapa. Eu não pedi dinheiro para fazer uma oração para aquela senhora. Eu só pedi para fazer uma oração em nome de quem? Mas eu não sei o que ele tinha na cabeça dele, a religião dele, sei lá o que era, eu não sei. Pode ser também. Nunca olhei por essa visão, né? A irmã foi top agora, irmã. A senhora foi top. A irmã falou assim: vai que ele viu o senhor orando, você te arranca aqui, pastor. Vai que se orar, ela fica curada. Eu quero que ela morra a mesa praga. Mas pelo jeito acho que não era. Mas pode ser também, né? Boa, nunca tinha pensado assim, ó.
Tem que começar a mudar a história. Essa história que eu conto, eu acho que tem que mudar ela. E por esse prisma também, né? Pode ser, né? Tem as pessoas endemoniadas mesmo, né? Sai daqui, pastor, não põe a mão na cabeça. Uma vez tem uma senhora aqui. Agora a senhora falou uma coisa que me lembrou outra história. Eu sou pastor Mike, as histórias, né? Eu me lembrei de um caso uma vez de uma pessoa que disse: ô, pastor Mike, eu queria que o senhor orasse, eu recebi um benefício e tal. Eu falei: não, vou fazer oração agora. Aí eu fui pegar assim, fazer oração. Oh, meu Deus. Aí eu pensei: mas benefício de quê? Ai, pastor, eu tô enfermo, eu tenho que receber o benefício, que eu tô doente e tal. Eu falei: não, só vai ficar curado agora. Não. Não tô brincando, lá na Cidade Estrela, eu era pastor. Não, orar por cura não, benefício. Imaginei orando diante de Deus: oh meu Deus, dá um benefício e continua doente, Senhor. Pensa, um pregador de cura. Oh meu Deus, deixa lá bem doente para ganhar bastante dinheiro, Jesus. Você acha que Pedro e João iam aceitar essa oração ou não? Não. Ele disse: não vou orar para o seu benefício, vou orar para a sua cura. Ai, pastor, isso eu perdi o benefício, daí a senhora trabalha. Amém? Ou não amém? Amém, né? Tá, deixa as histórias pra lá. Mas tem cada história que eu vou te falar. Eu lembrei outra agora. Essa é bom, e essa é o pior, que é de obreira, irmão. A obreira chegou pra mim e disse: ai, pastor Michael, faz oração porque eu vou entregar o exame pro doutor, pra que não dê nada no exame. Aí eu peguei a mão, peguei e orei. Eu disse: oh meu Deus. Aí de novo abri o olho. Falei: só um pouquinho. Eu vou orar para não dar nada. E se der alguma coisa, eu vou morrer. E falei: tá amarrado, irmão. Não, mas se der qualquer coisa, irmão. Ela queria que eu acho que mudasse os desenhos que tinha lá dentro. Não, sério. Ela disse: oh meu Deus, ora para que não dê nada. Porque não tinha aberto o exame ainda, né? Aí eu pensei: bem, se der alguma coisa, não, pastor, eu vou morrer. Eu falei: não, irmão. Aí eu expliquei para ela que tem vezes que Deus vai abrir o mar vermelho. E tem vezes que Deus vai querer que a gente caminhe sobre as águas. Tem vezes que não abre o mar coisa nenhuma. Você vai ter que caminhar pela fé, pelas águas. Aí ela, mas depois no final ela está viva até hoje. Glória a Deus por isso, né? Agora eu tive que ajudar na visãozinha dela. Visão torta, irmão. Misericórdia. Tá, levanta a mão para o céu. Chega de história, outro dia te conto mais. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado por essa palavra de hoje. O Senhor nos abençoou. O Senhor nos trouxe interpretação. O Senhor nos trouxe entendimento. E eu vou, Deus, nessa quarta-feira ungir os olhos de todas as pessoas. Eu vou ungir os olhos e essa pessoa vai ver na quarta. E na sexta o demônio vai fechar. Nós vamos fechar os olhos para Satanás. Satanás não vai enxergar. Como Eliseu fez a oração, eu vou fazer esse ato de fé. Vai ser só esses 2 dias. Eu quero, abrindo e fechando. Grita comigo: abre quarta, fecha sexta. Isso. Em vez de você ser cercado, você vai cercar o inimigo. Em vez do inimigo te derrotar, você vai derrotar o inimigo em nome de Jesus. Eu estou crendo em coisas grandes. Eu estou crendo em coisas sobrenaturais, tremendas, que vêm da parte do Senhor. Oh meu Deus, como eu imagino a minha alma, assim é. E eu quero que você faça esse exercício agora junto comigo, espiritual. Fecha os teus olhos. E eu quero que você se enxergue abençoado agora. Enxergue-se vencendo. E isso aqui não é uma força mental. Isso aqui é Bíblia Sagrada. Porque como imagina na sua alma, assim é. Como tiver na tua alma, você vai ter saúde e você vai bem em todas as áreas. Vai, começa a se imaginar. Começa a soltar já um sorriso no teu rosto. Vai soltando aquele sorriso, porque você já se enxerga bem. Você já se enxerga abençoado. Oh, aleluia. Já deu tudo certo, irmão. Já deu tudo certo, minha irmã. Eu quero que você enxergue agora o que a palavra de Deus falou com você. O Abraão enxergava o Eliezer, mas Deus enxergava o Isaac. Quando Abraão parou de olhar para Sara e começou a olhar para Deus e para a promessa de Deus, o Isaac nasceu. Labarabacanta labarabadoribi kitoribi canta labarabadoribi kitorishuribi canta labá. Os meus olhos vão estar continuamente no Senhor, e Ele vai me tirar da rede. Olhe para Deus, irmão. Você tem que fazer oração de Josafá agora. Não sabemos o que faremos e não temos força contra essa multidão, porém os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão postos no Senhor. Eu não vou deixar apartar os meus olhos da Tua palavra. Eu vou
baixar a Bíblia Sagrada, porque ela é vida e saúde para o meu corpo, e eu vou colocar tudo dentro do meu coração. Eu vou guardar a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra o Senhor, e do meu coração vai vir as saídas da vida. Então a partir de agora comece a se enxergar grande, minha irmãzinha. Comece a se enxergar abençoado. Oh, aleluia. A mãe do Jabes enxergava ele como filho da dor, o que nasceu para sofrer. Mas a Bíblia Sagrada diz que o Jabes se enxergou como mais ilustre do que os seus irmãos. E diz que Deus concedeu a visão que o Jabes tinha, a visão que Deus vai dando de você, a visão que Deus vai ampliando. Levante as mãos para o céu e diga assim: amplifica os meus termos, Senhor. Fala para Jesus: amplifica os meus termos, Senhor. Amplifica os meus horizontes. Eu quero enxergar além do que está acontecendo. Eu não quero viver por vista, eu quero viver por fé. Ora, irmão, é hora de você quebrar a carne, parar de abrir boca de sono e orar. Agora de você se envolver com Deus. Você não tem que ser carnal agora, você tem que ser espiritual. Você tem que ser envolvido com o Espírito Santo, porque a comunhão determina a nossa visão. A comunhão com Deus determina a nossa visão. É o tamanho da tua visão. O tamanho da tua visão é o tamanho do envolvimento que você tem com Deus. Isso. Oh, levante as tuas mãos bem alto aos céus agora e profetiza sobre a sua vida o refrão dessa canção em nome de Jesus. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, brilhando a luz da tua glória. Derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 santo. Cante. Santo, 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 santo. Quero te ver. Quero te ver. Mais uma vez, santo, 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 santo. quero te ver, 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 quero te abraçar, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te ver, eu quero te ver, quero te ver, quero te te tocar, abraçar, quero te abraçar, quero te ver. quero te ver. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Fale isso. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor. Mais uma vez, abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver. Quero te ver. Solta a tua voz aí. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto. Exaltado e bem alto. Brilhando a luz da tua glória. Brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder. Derrama teu amor e poder. Pois tu és santo, santo, santo. Exaltado. Exaltado e bem alto. Brilhando a luz da tua glória. Brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder. Derrama teu amor e poder. Pois tu és santo, santo, santo. Levanta a mão pra cá agora. Eu peguei essa água agora, Jesus. Eu peguei essa água aqui embaixo do meu púlpito. Eu não vou usar mais esse copo até quarta e sexta. Eu consagro essa água aqui para abrir e fechar em nome de Jesus.
Você vai enxergar coisas na sua vida que você nunca enxergou a partir de quarta. E tem coisas que vão ficar fechados os teus olhos a partir de sexta. E o diabo não vai mais te tocar. O diabo não vai mais te enxergar. Diga: abra os meus olhos e fecha os do inimigo. Abra os meus, fecha os do inimigo. Isso, levanta a mão para cá, eu consagro essa água. Eles vão passar aqui já alguma coisa aqui em cima, um plástico, alguma coisa. E essa água eu estou apresentando a ti sobre isso que eu preguei hoje. Quarta e sexta-feira vai ser abertura de olhos e fechamento. Diga: abrirá os nossos, fechará os do inimigo. O inimigo não vai me cercar. Eu vou cercar o inimigo. Eu vou me enxergar abençoado. E aplauda bem forte o Senhor Jesus. Glória a Deus.